E aí, mami, papi, curioso! Hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. É complicado pensar que a criança nasce, bebe só leite ou fórmula e depois tem que começar a comer, né? Nessas situações, os pais têm muitas dúvidas e hoje eu vou deixar para vocês algumas dicas, e não são aquelas dicas que vocês encontram em qualquer lugar. São dicas que valem ouro. Eu sou o Dr. Gildo, esse é o Pais e Kids e roda a vinheta. Então hoje eu não vou explicar para você como que se inicia a introdução alimentar, aquela passo a passo, dividir o prato em 4 pedaços e tal. Essa informação você encontra em muitos outros lugares, mas se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, comente aqui que depois eu vou me programar. Eu vou falar, na verdade, sobre algumas situações que podem acontecer na introdução alimentar. E a primeira situação é quando o seu filho faz careta com a comida ou vira o rosto. Essa situação ela é bem frequente e pode acontecer porque as crianças ela não têm ali o seu paladar totalmente desenvolvido. Ele vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai estimulando ele. Então, nas primeiras vezes, a criança pode estranhar um pouquinho o gosto. Nessas situações, você pode voltar a oferecer em uma outra ocasião a mesma comida. É claro que, se naquele dia ele continuou fazendo careta, não está curtindo mesmo a comida, por aquele dia você para e só ofereça novamente depois de alguns dias. A segunda situação é quando a criança cospe essa comida, engasga ou vomita. Nessas situações é recomendado que não ofereça mais essa comida e que pare imediatamente. A criança, o bebê, ele pode reter algumas memórias alimentares e passar a desenvolver um transtorno pós-alimentar traumático ou transtorno traumático pós-alimentar. Então isso significa que ele pode passar a rejeitar todas as comidas que pareçam com aquelas, como por exemplo, se é uma papinha de legumes verdes, ele vai passar a rejeitar todos os outros legumes verdes, mesmo que não seja daquela papinha. Há crianças também que têm uma sensibilidade maior quanto a algumas comidas. Então, quando a gente começa a aumentar a espessura, a textura da alimentação, elas podem começar a rejeitar aquele alimento. Então, quando a comida está mais amassada e a gente passa a dar pedaços de alimentos, ela pode começar a rejeitar. Isso pode ter a ver também com a neofobia ou com alguma seletividade alimentar. E para saber mais disso, eu te recomendo os vídeos que eu fiz aqui sobre Meu Filho Não Come. Vai lá e confira. E a seguinte dúvida também é bem frequente: quando deixar a criança se alimentar sozinha? Nesses casos devem ser observados os sinais que as crianças dão. Então isso depende muito da personalidade e às vezes até da cultura da família. Quanto à personalidade da criança, se ela está ali pegando o alimento, isso já pode ser um sinal de que ela quer se alimentar sozinha. Ou se ela está demonstrando interesse com a colher, leva à boca, isso também pode ser um sinal. E deixar ou não essa criança se alimentar sozinha. Se ela insiste em se alimentar sozinha, incentive, pegue na mão dessa criança, ensine ela melhor a habilidade de levar a colher à boca e o seu pediatra vai dizer se isso está sendo suficiente ou não. Se a criança permite que você também a alimente, ofereça então 2 colheres, sendo que uma ela vai usar para se alimentar e a outra você vai complementar. Em ambas as situações, o que ajuda bastante é uma tigela com ventosas para que ela se prenda na mesa e possibilite mais essa manipulação da tigela. Tudo isso vai fazer com que a alimentação seja associada a um momento de prazer com seu filho, em que ambos vão compartilhar esse momento. Nas duas situações, elogie quando seu filho conseguir levar, por exemplo, a colher na boca, mas nunca elogie se ele comeu alguma coisa ou se ele deixou de comer. Ou seja, não demonstre preocupação quanto à quantidade da alimentação. E por que tudo isso? Porque nesses casos as crianças percebem que podem manipular os pais
a partir da quantidade de comida que elas comem. Isso tudo pode virar uma grande disputa. É nessa idade, por volta então de 1 ano a 2 anos de idade, que é recomendado que a criança seja colocada também na mesa para comer com a família, para ela associar aquele momento com um momento familiar, com um momento de troca de experiências. Então, nesse momento, é muito comum que a criança comece a jogar os alimentos no chão, a jogar os talheres, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento da criança. Nessa idade, ele está adquirindo aquela habilidade de querer saber o que acontece com as coisas depois que elas são jogadas ou depois que elas somem. Daí a brincadeira de esconde-esconde nessa idade, de gostar de brincar dessa brincadeira com os pais ou com outras pessoas de convívio familiar. Então, nessas situações, se a criança insiste em jogar o talher, por exemplo, ou a comida, você pode ignorar e deixar essa comida ali no chão mesmo. Se ela insiste muito em fazer isso, diga não firmemente e ignore a criança por em torno de 1 minuto. Com o tempo ela vai aprender que isso não é adequado ou ela vai passar dessa fase de desenvolvimento e vai então conseguir ficar mais tranquila nessa mesa. Nesse ambiente da mesa é importante você dar os exemplos. Se você come uma comida que não é saudável, a criança vai observar e vai querer também. Elas observam tudo nessa faixa etária e elas imitam tudo que você fizer. Então, para principalmente aquelas crianças que eu comentei que têm uma certa dificuldade em aceitar comidas novas, uma dica é: coma essa comida perto dela sem oferecer diretamente. Ela vai começar a observar e pode se interessar mais para frente com essa comida. Outra coisa que deve ser evitada é a insistência em excesso para a criança provar alguma coisa nova, algum alimento novo. Isso pode causar grande ansiedade. Tem pacientes que contam pra gente que, como eles sabiam que os pais iriam querer que eles provassem coisas novas ali na refeição, eles ficavam cada vez, a cada almoço, a cada janta, mais ansiosos, porque eram pacientes muitas vezes que tinham essa dificuldade. As crianças podem também ficar ofendidas se você estiver comendo alguma coisa nova e não oferecer. Então, qual é uma forma melhor de fazer isso? Ofereça de forma mais difícil, ou seja, diga, por exemplo, esse alimento é do pai ou esse alimento é da mãe, mas você quer provar um pedacinho? E vai dando aos poucos. Assim que for observada que essa criança aceitou o alimento, que não tem aversão e que, ok, tá tudo bem, aí vai aumentando a quantidade, pode ofertar aquele alimento de uma forma mais livre. Gostou dessas dicas? Fique ligado nos próximos vídeos e para isso se inscreva e tchau, até o próximo!